Mahou Taisen, ou melhor, o Shumatsu no Valkyrie de Mulheres, uma obra que resolvemos fazer desde o início com toda a dedicação possível para vocês, porque eu não posso permitir que vocês vejam o antigo. Então iremos resumir as batalhas e agora uma revisada rápida sobre a base da história para que ninguém se perca no caminho. Nesse mangá, as mulheres são bruxas e foram escolhidas 32 delas pela Rainha dos Demônios, Agrat, que propõe o seguinte, um torneio entre elas chamado Walpurgisnacht, e a vencedora dele teria o seu maior desejo atendido, não importa qual que ele seja, e aquelas que morrerem em batalha terá sua alma desaparecida completamente, saindo do ciclo de reencarnações. Uma semelhança grande ao Shumatsu aqui. Porém, cada uma das bruxas tem um poder derivado do seu próprio desejo único delas. E caso você esteja curioso para saber quais são as 32 participantes, essa aqui é a lista completa. E nota, tem uma pequena diferença entre esse torneio e aquele que está acontecendo em Shumatsu. Nesse aqui, se você ganha uma batalha, você continua lutando até que você seja o último que sobrar vivo ou morra no meio do caminho. Por isso que é chamado Torneio Mata-Mata de Bruxas. Começando agora com a primeira rodada. A bruxa do sangue Elizabeth Bathory, que significa da lenda da vampira que matou 650 pessoas por forma de tortura, contra Tomoe Gozen, a bruxa guerreira com a força de milhares de homens. Ambas as duas com seu próprio desejo, que se tornaria magia, para se enfrentarem. E Elizabeth tinha o desejo de atormentar as pessoas e torturar ela até a sua morte como uma verdadeira psicopata. E vocês devem estar, assim como eu, se lembrando de Jack o Estripador nesse momento agora, uma maluca assassina. E sendo o completo oposto dessa doida, temos a Tomoe Gozen em toda sua glória, que desejava esmagar todo o mal. E quando soube sobre esse desejo de matar da Elizabeth, ela foi a primeira a ativar a sua magia com um símbolo em sua testa, que eu claramente esqueci de mencionar, que toda bruxa tem um símbolo no meio do seu corpo que ativa a magia, perdão por ter esquecido. E com a vestimenta mágica que ativa junto disso, é chamada de Lâmina dos Mil Desejos, a clássica roupa de um samurai com uma espada incrivelmente longa, chamada Naginata. E graças a Tomoe, a Elizabeth ficou tão animada que também usou a sua vestimenta, os Condados de Sangue, com um símbolo que fica perto de um lugar meio desnecessário de eu mencionar para vocês. A arma dela era pelo menos algo que eu nunca vi na minha vida, mas deve ser algo da época dela, eu não sei vocês. Mas essa luta tá lembrando demais Jack versus Hércules, o bem contra o mal, antes mesmo de ter começado. E ambas as duas, quando vão se mover para ataque, se encontram bem no meio da arena, ao mesmo tempo que elas decidiram fazer o seu próprio ataque. E elas foram se enfrentando da forma que podiam com as suas armas, com a versatilidade de cada uma delas. Mas quando levamos a questão de força, a Tomoe Gozen estava em outro nível, muito mais alto e superior da Elizabeth. Porém, um ponto forte dessa doida era a tortura, de uma maneira que nem mesmo dava para ver como é que ela fazia isso, porque ela do nada, quando caiu, arrancou uma unha da guerreira, falando que aquela ali vai ser a sua sala de tortura particular. E quando ela mencionou tudo isso, ela fez a mesma cara de vocês sabem quem? O Jack. Eu queria muito saber quem é que veio primeiro, Elizabeth ou o Jack. Se puderem me ajudar, eu agradeço. E no processo de tudo isso, descobrimos que a arma da Elizabeth é o equipamento de tortura, não somente uma arma simples. Era como se ela pudesse fazer elas surgirem do nada no meio da batalha, não importa o tamanho que seja, mas isso deve ser por conta que é um mangá de magia. Mas mesmo assim, ela arranjou um garfo enorme de metal e enfiou no peito da Tomoe Gozen. Mas mesmo assim, foi possível evitar a morte e a doida teve a audácia de arrancar do seu peito e falar que nem passava de um arranhão aquele ataque,
Se fosse eu no lugar dela, já tinha desistido da minha rodada e vida que segue, porque não é possível. Mas a Tomoe Gozen, mesmo ficando em uma posição completamente aberta, se preparando para o ataque e dando uma clara chance para sua oponente avançar nela, quando tudo isso aconteceu e todas as peças se ligaram, principalmente a Elizabeth, acabou se lascando, por causa que a arma dela foi totalmente destruída pela pura força física da Tomoe Gozen, que acertou com todo o seu poder e, de brinde, abriu uma cratera enorme em forma de corte bem no meio da barriga da assassina, sem mesmo que ela fosse capaz de perceber que isso aconteceu. E a Tomoe praticamente virou todo o jogo com isso, porque pensem, o que é mais mortal, um furo no ombro ou um corte imenso na sua barriga? Mas a Elizabeth não iria deixar isso acontecer com ela, dela virar o brinquedinho de alguém, porque era ela que queria brincar com os outros, e isso era algo imperdoável na cabeça dela. E do nada, magicamente, aparece uma densa neblina negra saindo do meio do corpo da Elizabeth. E aquilo ali estava vindo bem no meio do seu desejo de corromper, sendo que na primeira vez que eu li, eu jurava que era um poder que veio bem no meio do cu dela, mas depois tem uma explicação sobre isso. Ela queria fazer as pessoas bonitas sofrerem, e isso ficou tão forte que se tornou um poder que todas as bruxas têm de reescreverem as leis do universo com sua própria magia. Imagine se tivesse isso em Shumatsu. A maioria dos personagens já estava morto só por ter essa explicação com toda certeza. E a magia de sangue da Elizabeth Bathory era a sala de jogos vermelha, vulgo espaço de tortura exclusivo para psicopatas, que cobria uma enorme área com suas armas e equipamentos flutuando ao redor de toda a arena por todo lado. E com um simples movimento da sua mão, ela fazia as armas se moverem da forma que ela bem imaginasse, até mesmo se ela não estivesse segurando ou simplesmente controlando aquela respectiva arma, o que se tornou um enorme problema para Tomoe Gozen, porque ela foi pega facilmente quando estava em seu ponto cego e puxada para ser perfurada com um golpe certeiro através da sua armadura e da sua barriga, e praticamente foi crucificada com 2 estacas de madeira pendurando ela pelos 2 braços, e isso somente pela diversão da Elizabeth Bathory, porque ela nem foi derrotada, só ficou lá torturando a Tomoe todo esse tempo que ela ficou presa, já que esse era o seu respectivo desejo. E ali já estava todo mundo achando que Elizabeth ia ganhar, que ali já era o fim da batalha. Mas se vocês também acham isso mesmo, iria terminar dessa maneira? É óbvio que não vai. A Tomoe encontrou forças lá do além para poder derrubar aquelas madeiras e arremessar com toda a força na direção da Elizabeth. Pareceu até mesmo Sansão nos seus últimos suspiros. E graças a isso, ela encontrou uma fraqueza na magia da Elizabeth. Por ser uma magia ampla demais e requer um controle muito alto, se você usar a força bruta aos montes, você é capaz de quebrar a sala de jogos vermelha por completo. E é exatamente por causa disso que a Tomoe Gozen foi avançando e atacando sem nem pensar nas consequências de fazer tudo aquilo com os graves ferimentos que tinha no seu corpo. Mas a maluca loira usou de novo a sua magia para fugir e cercou a Tomoe Gozen com várias estacas de madeira, já que a arma da sua inimiga era uma espada de perto, e acreditou que deixando a Tomoe Gozen mais de longe, manteria ela a salvo. Mas ela esqueceu de um certo detalhe: ainda faltava a magia da guerreira ser revelada para usar na batalha, e foi nessa mesma hora que Elizabeth decidiu usar o máximo de armas possíveis para atacar na direção da sua oponente, pensando que isso iria garantir a sua vitória sem nenhum tipo de falha. Mas todas as armas foram completamente repelidas quando ela usou a sua magia, que era chamado o Arco da Calamidade, que foi feito para não arremessar flechas comuns, mas sim a sua própria espada. E na hora que ela pegou aquela Naginata
e atirou com toda a força naquele arco enorme. A Elizabeth, coitada, nem deu tempo dela reagir ou fazer algo para se defender. Simplesmente arrancou o braço direito dela fora, sem dó nem piedade, junto com a própria parte do seu tronco e corpo. Imaginem só a dor que isso deve ser, pelo amor de Deus. E a Elizabeth nem ficou pensando nisso, olhem só. Ela só ficou com raiva porque não queria acabar do jeito em que ela estava. Ela se manteve de pé, com aquele salto alto no chão, sendo que eu nem entendo como alguém luta de salto alto. E ela foi puxando marcadores que estavam queimando de tão quente para usar na sua própria ferida, com o objetivo de cauterizar ela com o fogo do ferro para manter ela viva por mais um tempo. E decidiu dar uma de imitona e fazer uma lança enorme, juntando com várias das suas armas, que parece mais um ovo com espinhos, para poder atirar tudo direto na direção da Tomoe, sendo que era bem mais fácil se ela atacasse de todos os lados de novo, porque o próprio mangá explica que a Tomoe Gozen estava vulnerável a ataques em volta, mas ela fez isso? Obviamente que não! Ao contrário, elas decidiram atacar ao mesmo momento em que colocaram todos os seus desejos nas suas armas. Era a segunda flecha do Arco da Calamidade, feita de um ferro da própria Elizabeth contra o véu de sangue. E pelo formato da arma da Elizabeth, era meio óbvio o que iria acontecer. A flecha atravessou completamente aquela arma enorme improvisada de uma vez só e acertou o ponto vital de Elizabeth Bathory, que caiu em defesa praticamente junto com toda a sua magia destruída. E o seu último pedido era saber se ela estava bonita ou não antes de morrer. Uma belíssima escolha de palavras, ao invés de pelo menos falar algo mais significativo. Porém, na hora que ela viu que estava bonita, ela desapareceu no meio da poeira estelar na arena, falando que ela de verdade não iria querer morrer. Porém, agora é declarada a vitória de Tomoe Gozen como a vencedora da primeira rodada do primeiro bloco de todo o Walpurgis Night. Agora eu tenho um pequeno pedido para fazer para vocês. Quais outras semelhanças vocês viram com a luta de Jack o Estripador e de Elizabeth Bathory, que foi encontrada nessa luta, que eu identifiquei várias, mas eu quero ver a sua capacidade perceptiva aqui. E não se esqueçam, vamos continuar sim com a saga de Mahou Taisen. Não queremos mais abandonar porque a luta recente tá simplesmente maravilhosa. Então se inscrevam no canal para que vocês saibam quando vão sair, para que a gente alerte vocês e vocês estejam aqui conosco para o próximo vídeo.